I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Manhã de História. E no episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre a história de um grupo extremista que voltou a ser falado na mídia ano passado durante a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Eu vou falar com vocês sobre a história do grupo extremista Talibã. A ideia é que eu faça esse episódio falando da história do grupo e mais um episódio falando sobre toda a guerra dos Estados Unidos contra o Talibã até a saída no ano passado. O Afeganistão, na década de 70, era um país extremamente pobre. 90% da população era analfabeta. E essa, em sua maioria, morava no interior do país, onde não tinham acesso à educação e dependiam, então, de pregadores islâmicos para receber informações, conselhos, dicas, ajuda, e geralmente esses pregadores eram radicais, eram mais radicais, mais extremistas no Islã. Mas, obviamente, nem toda a população era assim. Pelo contrário, a menor parte dos islâmicos são extremistas. Em 1979, o regime marxista surgiu no país. Porém, esse, sem ter estabilidade e tendo que estar com um sentimento antissocialista, entrou em uma profunda crise e uma profunda guerra civil. E é nessa questão do conflito interno entra mais um jogador no tabuleiro da geopolítica, a União Soviética. A União Soviética já fazia, inclusive, fronteira com o Afeganistão, invade o seu país vizinho em 25 de dezembro de 1979 para tentar garantir a estabilidade do seu governo aliado marxista. Uma superpotência invadindo um pequeno e pobre país. Era de esperar que o Afeganistão rapidamente fosse derrotado, mas essa não seria a situação. Apesar da superioridade tecnológica, a União Soviética enfrentaria uma guerra que ela nunca lutou, uma guerra de guerrilha. E ela não estava preparada para lutar contra os seus inimigos em uma guerra assim. Eles não tinham conhecimento, prática, estratégia para um terreno montanhoso e desconhecido como o Afeganistão. E junto a isso, devido às más condições da região, tinham que enfrentar doenças, má alimentação e muitas vezes soldados que se misturavam no tráfico ou uso de entorpecentes e até mesmo na venda de equipamentos para os inimigos. O que parecia e era de se esperar que fosse uma vitória fácil, tornaria uma sangrenta guerra de 10 anos, custando milhares de vidas de soviéticos e afegãos e gerando uma profunda crise econômica ou piorando uma crise econômica na União Soviética. Mas quem eram os oponentes? Afinal de contas, a União Soviética estava lutando do governo. Os oponentes são chamados Mujahidin, traduzindo da cultura islâmica, guerreiros santos. É o nome dado a grupos rebeldes islâmicos que não ficavam apenas restritos ao Afeganistão. Mas, obviamente, quando nós estamos falando do Talibã e do Afeganistão, nós vamos focar nos Mujahidin afegãos. Esses lutaram bravamente contra os soviéticos, mas não sozinhos. Por quê? O Paquistão, que tinha interesses geopolíticos na região, treinava esses rebeldes e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos financiava ou armava os mujahidins. Por quê? Porque era a forma que eles tinham de combater a presença soviética na região. Esses afegãos foram utilizados como peões ou como mão de obra barata para os Estados Unidos lutar contra a União Soviética. Mas eles também não eram heróis, pelo contrário, eles eram detestados por grande parte da população, porque eles foram responsáveis por massacres, assassinatos e sequestros. E eu faço um questionamento. Será que os Estados Unidos não sabiam de tudo isso? Ou eles sabiam e faziam vista grossa
porque o objetivo maior era combater o socialismo soviético. O fato é que após 10 anos de batalha, a União Soviética se retirou do país. Se manteve apoiando o regime marxista afegão com envio de armas, ao mesmo tempo que os Estados Unidos continuava apoiando os Mujahideen. Por quê? Porque uma guerra continuou. E essa guerra levou à destruição do regime marxista no Afeganistão, mas não conseguiu implantar nenhum outro governo no lugar. O Afeganistão se tornou basicamente um grande campo de batalha, onde diversos grupos lutavam entre si, aliavam entre si, traíam aliados, aliavam com o outro. O Afeganistão caiu novamente em caos. E é nesse contexto de caos que nós chegamos no tema do nosso episódio. Em 1994, um grupo de Mujahideen, apoiados inclusive pelo Serviço de Inteligência do Paquistão e pelo governo da Arábia Saudita, surgiram se considerando os purificadores. Esse grupo acreditava os islâmicos no Afeganistão tinham se desvirtuado e precisavam ser corrigidos. Por isso, professores e estudantes se uniram. E aí que vem uma questão interessante. A palavra na língua afegã para estudante é talib. Talib é estudante. E um grupo formado por estudantes e professores foi chamado de Talibã. Então nós temos a origem do grupo extremista islâmico Talibã, em um contexto de uma desordem imensa interna, o surgimento de grupos radicais. Ao longo de 1984 e 95, o Talibã iria subornar muitos mujahidins para se aliarem a eles mesmos, para se aliarem ao novo grupo extremista. De 2.500 soldados em 1994, passaram para mais de 30 mil em 95. Um crescimento de mais de 10 vezes em um ano. Um crescimento imenso. E vale ressaltar uma coisa. Lembra que eu falei que durante a invasão soviética e após a invasão, os Mujahideen continuaram sendo financiados pelos Estados Unidos, pelo Paquistão e pela Arábia Saudita? Esses armamentos agora, armamentos extremamente poderosos, armamentos que foram responsáveis por ajudar um pequeno país a lidar com armamentos de top de linha soviéticos, agora estavam nas mãos de um grupo extremista. Os Estados Unidos armou indiretamente um grupo extremista islâmico. Ao fim do século XX, em 1999 e 2000, o Talibã dominava 95% do território afegão. E nesse território, eles impunham as leis islâmicas, o direito islâmico, chamada Sharia, obrigando homens a usarem barba pela cultura islâmica e a tradição, e roupas específicas, sendo que aqueles que não cumprissem as regras seriam agredidos. Realizaram execuções públicas, inclusive em intervalo de futebol, obrigar as mulheres a se cobrirem da cabeça aos pés e as proibiram de trabalhar e estudar. O Talibã foi responsável por um retrocesso em políticas da mulher, políticas humanitárias como um todo, no Afeganistão. Esse grupo lideraria o Afeganistão por quase uma década, sendo apenas retirado do poder com a invasão americana do Afeganistão, após o atentado às Torres Gêmeas e alguns outros atentados, retomando o poder mais recentemente em 2022. É perceptível, portanto, como que o Talibã, a ascensão desse grupo extremista, que foi capaz de derrubar um governo e de consolidar o domínio sobre um país, tem raízes na Guerra Fria e tem suas raízes no apoio norte-americano. Se vocês pegarem para escutar o episódio que eu falo lá atrás sobre a invasão do Iraque, vocês vão ver como que a invasão do Iraque foi responsável pelo surgimento do Estado Islâmico
ou do Daesh. Olha só como é interessante. Fica claro como que uma invasão internacional a um país, uma intervenção, como preferirem, tem consequências nem sempre esperadas. E qual é a relação entre Iraque e Afeganistão? Países pobres, historicamente atacados no último século, historicamente islâmicos. São países que sofreram invasões e partes mais radicais da comunidade islâmica desse país pegaram em armas. Fica claro como o Talibã e o Daesh têm uma história em comum: a luta contra invasores. E essa luta é acompanhada de extremismo, matanças e destruição. Eu não estou aqui para falar que o Talibã está certo porque lutou contra os Estados Unidos. O Talibã está erradíssimo. O Talibã é um grupo extremista que nunca deveria ter surgido. Eu estou aqui para contar para vocês como que durante a Guerra Fria e na disputa geopolítica entre potências surgiu um grupo que causa até os dias de hoje destruição, perseguição e mortes no país. A ação das superpotências União Soviética e Estados Unidos repercutem até os dias de hoje. E por isso nós temos que buscar um mundo pacífico. E isso se dá pelo combate ao extremismo, pelo combate à pobreza e pela defesa da democracia. Eu espero que o episódio tenha sido interessante, que tenham gostado do episódio. Agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Agradeço em especial ao Felipe, o vulgo do Ratão, um grande amigo, que financia esse podcast. Se você tem interesse e condições de fazer o mesmo, você pode fazer isso pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, @Mundo de História. Aproveite e nos siga no Twitter e Facebook, páginas do mesmo nome. Estou sempre comentando lá quando sai episódio novo. E também é uma ferramenta para vocês darem dicas, sugestões, críticas, tirarem dúvidas. Eu lembro também a quem estiver escutando pelo Spotify que vocês podem descer um pouquinho a tela do podcast e lá vai ter uma barrinha para vocês mandarem comentários, feedback. É sempre muito bem-vindo. É bom saber o que eu posso melhorar, o que vocês querem escutar. Você também pode nos ajudar muito compartilhando o episódio com seus colegas, familiares, amigos, amigas, parentes, que também ajuda bastante. No mais, vejo todos vocês na próxima semana. Muito obrigado e até lá.